Hoje vamos pegar um trem noturno para chegar à cidade de Da Nang, onde um bom amigo está me esperando. Ele mora lá há aproximadamente 1 ou 2 anos e diz que é um lugar muito bonito, muito tranquilo, que tem praia e que há muitos nômades digitais. Então fiquei curioso para conhecer como é a vida em Da Nang. Em comparação com a China, especialmente em uma cidade litorânea, já que nós moramos na cidade de Shenzhen, que também é litorânea. E até agora, o Vietnã tem sido maravilhoso, com exceção de que ontem me roubaram a carteira. Não sei como isso aconteceu. Eu estava andando pelos becos do centro, em um corredor que tinha muita gente, e eu estava usando um short com bolsos bem rasos. Por isso deve ter sido muito fácil pegar a carteira, e eu nunca deveria ter colocado ela ali em primeiro lugar. Mas o maior problema é que lá estava meu cartão, então a partir de agora não posso sacar dinheiro. Na verdade, ontem tive que me virar trocando dinheiro com os chineses. Essa é a única maneira que eu tenho de conseguir dinheiro por enquanto. E felizmente, na minha mochila eu tinha guardado um pouco de dinheiro para emergências. E é com esse dinheiro que estou sobrevivendo. Mas espero que, ao chegar em Da Nang, meu amigo possa me ajudar a trocar dinheiro. E essa é a razão pela qual estou encurtando minha estadia em Hanoi. Originalmente eu tinha pensado em ficar 2 ou 3 dias, mas agora que não tenho mais carteira, preciso sair correndo para ver como vou me virar. Mas enfim, isso faz parte de viajar, especialmente quando você está com uma mochila nas costas e viajando sozinho. Você tem que estar preparado para todo tipo de imprevistos e tenho certeza de que vou conseguir me virar. De verdade, essa cidade é uma durante o dia e outra durante a noite. A noite é caótica, tem gente demais, até mesmo nessa parte do lago, porque fica cheia de mesinhas e cadeiras. E vem os vendedores ambulantes com todo tipo de comida e bebida. A essa hora do dia não tem tanto barulho, dá para caminhar em paz. E aqui, realmente é muito evidente a influência francesa que existe nesta cidade. Olhem só os prédios que cercam o lago. Provavelmente todos foram construídos durante a época colonial, e é que a França desenvolveu muito esta cidade nos 100 anos em que ocupou este país. O que me surpreende é que o idioma não foi tão influenciado. O francês nunca foi idioma local, mas está presente na comida e cultura do café. E é que pela cidade toda há um monte de cafeterias por todos os lados e dizem que o café é muito bom. Na verdade, pelo que sei, existe um grão de café especial que precisa ser digerido primeiro por gambás para depois ser limpo e consumido. Sinceramente, não sei como eles fazem isso. Parece estranho, mas dizem que é café de cocô de gambá e que é excelente. Mas eu nem gosto de café para começo de conversa, então acho que não vamos experimentar dessa vez. Acabei de ouvir um guia turístico contando a história desse ilhote que fica no meio do lago. E é bem interessante porque a lenda diz que quando o Vietnã teve que se defender da China, uma tartaruga mágica gigante emergiu desse lago para entregar uma espada ao então governante do Vietnã, com a qual ele finalmente conseguiu derrotar o Império Chinês e independizar seu país. Quando isso aconteceu, a tartaruga voltou a sair do lago para reclamar a espada e devolvê-la aos deuses. E é por isso que seu nome é Torre da Tartaruga e é um dos símbolos mais icônicos deste país. E outra coisa que ouvi do guia turístico é que a razão pela qual há tantas bandeiras do Vietnã por toda parte é justamente por causa da história de ocupação e invasões que este país já teve. Como disse ontem, desde suas origens, este país lutou por sua liberdade em quase todas as fases de seu desenvolvimento. Desde o Império Chinês até os franceses, japoneses, americanos. Inclusive por aí tiveram algumas brigas com o Camboja. Para eles, hastear a bandeira é afirmar: este é nosso país, ninguém o tirará de nós. Eles têm muito orgulho de terem conquistado a independência e com toda razão. Por isso acho um detalhe bonito. É um detalhe que acabei esquecendo, talvez por já estar acostumado, pois a China é muito parecida. Mas reparem na quantidade de bandeiras que tem por toda parte, em cada esquina, em cada semáforo e em cada estabelecimento tem uma quantidade enorme de bandeiras. E o curioso é que não colocam só a bandeira do Vietnã, mas também a acompanham com a bandeira do comunismo. Na fronteira eu realmente percebi isso, mas pensei que era porque estávamos na fronteira e que era uma forma de te dizer que você já estava em território vietnamita, mas não, é justamente por causa das invasões e pelo fato de terem sido ocupados por tanto tempo. Já estou chegando à estação de Hanoi. Acho que esta é a estação de Hanoi, mas é muito diferente das estações de trem na China. Não se vê muito movimento e nem sei se é aqui que se compram as passagens. Aparentemente este é o escritório de bilhetes, mas está fechado. Aqui não tem ninguém. Sabe onde posso comprar passagens? Lá fora.
Lá fora? Ah, então não é aqui. Que sistema estranho, no qual não vendem os bilhetes na própria estação, mas você tem que ir ao lado. Pode ser aqui. Tem uma placa do trem, mas não sei o que significa. Você sabe onde posso comprar passagens de trem? Não, tudo bem, obrigado. Como compro isso? Sei que tem um site, mas não entendi. Siga em frente à direita. Certo, aqui à direita. Ok, só aqui, pela direita, tá bom? Obrigado. Bom, pelo visto é aqui, na esquina, vamos ver. Claramente esta não é mais uma área turística. Aqui já tem os comércios normais, mas ainda assim há muitas cafeterias por todo lado e são cafeterias que até parecem bar. Como é evidente o que falei ontem sobre os prédios. Quanto maior era a fachada do prédio, mais impostos eles cobravam. E por isso os prédios são bem pequenininhos, mas com muita profundidade. O que é um prédio na China aqui equivale a quase 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 prédios distintos. Se repararem, todos têm um comércio embaixo, geralmente da família. Acho que é por aqui que se entra. Com licença, este é o escritório de ingressos? À esquerda. Não entendo como viajavam antes da internet. Longe do centro, ninguém me entende em chinês, inglês ou espanhol. Sim, estou pensando que é um pouco ridículo porque eu continuava falando em inglês, quando para ele tanto faz se eu falasse em marciano, ele não entende nada. Ah, agora sim. Demorei meio dia para encontrar para ver se não tinha perdido o trem, mas vamos torcer para ainda ter um. Eu imagino que vai sair tarde, porque é para ser um trem noturno que vai para Da Nang que demora umas 14 horas. Um voo seria mais conveniente, dura 1 hora e é barato, mas quero a experiência, quero comprar passagens para Da Nang. Esses são os tipos de trens existentes, parecem muito bons. Esta é a segunda classe e este é sentado, mas são muitas horas. Na verdade não está tão ruim e não está caro. Aqui está minha passagem e me custou $45 em cama macia com ar-condicionado. E o mais curioso é que quando me viu gravando, ele disse: "Você não prefere um quarto só pra você? Só podemos reservar um quarto pra você ir sozinho e gravar à vontade." E eu disse: "Ah, sim, que legal. Achei que ele estava me oferecendo de graça e aí ele já me contou a verdade." Esse custaria 5 milhões ou $190, o que não seria caro comparado ao trem da China. Especialmente porque você teria o quarto só pra você em um trem de 14 horas. Mas viemos com o orçamento apertado, especialmente agora que roubaram minha carteira. E isso está se tornando um grande problema, porque aqui eu perdi 1,5 milhão de won dos 3 milhões que me restavam. O bom é que posso reservar os hotéis pelo telefone. Tudo o que eu puder pagar pela internet vou ter que fazer assim. Preciso economizar ao máximo. Vou acabar comendo vento. Outra coisa que tenho visto muito são casas com garfos que ficam empilhados umas sobre as outras. Por exemplo, aquela tem uns 5 andares e é assim que eles aumentam suas casas, porque a base é de concreto. Acho que é uma maneira barata de adicionar andares à sua casa. Parece que há várias ruas, como essa em que estivemos ontem. É a mais popular, mas também tem essa outra, onde cobrem as vias com portas de casas para que se possa caminhar sem nenhum problema. Mas o trem passa por ambas. A dúvida é, quais os horários? Segundo o que me disseram os caras que ficam lá fora oferecendo levar você para outra rua, eles são donos dessas cafeterias e querem que você consuma lá. Acho que realmente vale a pena conhecer as duas ruas. As duas são muito bonitas e de certa forma também são diferentes. Aqui os prédios são mais altos e vejo que não há bares com terraço como os que vimos na outra parte da cidade. Por enquanto vamos procurar um lugar para sentar e tomar um café, porque nosso trem é só às 7, ainda tenho 2 horas. Este é realmente um cenário único, porque agora estou caminhando sobre os trilhos do trem. E dos lados eu tenho lojas em salões de cabeleireiro, lojinhas, restaurantes. E do outro lado você tem um rio de motocicletas, táxis e pessoas esperando o ônibus. Olhem, esta é uma fila para esperar o transporte público. Tenho a impressão de que não há muitas regras aqui no Vietnã, mas, ao contrário, muitas regras simplesmente não estão escritas e as pessoas locais as conhecem perfeitamente. Pois de algum modo esse caos funciona. Isso se reflete no fato de as pessoas atravessarem ruas em meio ao caos sem que nada aconteça a elas. Recentemente eu estava em uma faixa de pedestres. Esperava o momento certo para atravessar, mas faltava coragem. De repente, um senhor se aproximou e falou: "Aqui você precisa ir, tem que se jogar. Vá com cuidado, sinalize para carros e motos e eles desviam de você. Mas se você ficar esperando o momento perfeito ou que não tenha carros, você nunca vai atravessar." Mas este também é um país muito grande, então pode ser uma situação completamente diferente quando chegarmos em Da Nang. Me impressiona muito pensar que tem pessoas que vivem aqui
Essa é a varanda deles, ali estão as janelas, provavelmente a sala da casa onde eles se sentam para assistir televisão. E umas 3 ou 4 vezes por dia eles ouvem o trem passar. Pelo menos os que moram na Rua Famosa tiraram muito proveito disso, porque trouxe negócios para eles. E olha só o que eu encontrei aqui. Esse camarada vende peixes. Ele está me vendendo aqui peixes dourados, peixes pretos, peixes japoneses. Achei que já tinha visto tudo na China, mas isso é novo. Quanto custará um peixe e como levar na moto? Só no meio do caos mesmo. Imagina essa motocicleta com seus peixinhos tentando navegar por esse caos tão bonito que é o Vietnã. Coisas que não fazem muito sentido, mas que você vê por aqui é esse cruzamento. E como é que as pessoas deveriam atravessar? Bem, elas pulam, saltam a grade e assim chegam em casa vindo do parque. Como dizem na China, quando estiver em Roma, faça como os romanos. Não tem outra forma. Vamos ter que atravessar pela Viva México. Sim, conseguimos. Aqui sim conseguimos. Nem a Cidade do México me preparou para tanto. Tenho que dizer que desde que cheguei ao Vietnã me senti extremamente seguro. E olha que eu tenho entrado em todos os becos possíveis e imagináveis. E alguns deles estão bem escuros, como é o caso aqui, e não são necessariamente áreas turísticas. Visitei outros países do Sudeste Asiático e devo dizer que não é igual. Porque quando fomos para as Filipinas, tinha uns becos onde entramos e nos avisaram para não andarmos com os celulares na mão, ou para não ficarmos gravando em becos escuros. Aqui é o oposto, todos dizem não haver problemas, você pode andar sem ser incomodado. Se você entrar em áreas muito movimentadas, pode acontecer o mesmo que comigo, alguém pode pegar sua carteira. Mas pelo menos não há roubo com violência. Se vierem ao Vietnã, algo que vocês não podem perder são os famosíssimos banh mi, que são um legado da época colonial francesa, porque não é segredo para ninguém que os franceses adoram baguetes. Os locais adaptaram e criaram pãezinhos como os bolilos mexicanos, mais macios. Para ser sincero, eu gosto muito. o pão na França é mais crocante e um pouco mais duro. Parecem bolilos um pouco velhos, mas isso acaba dando um sabor e textura muito bons. E além disso, eles adaptaram ao gosto deles, porque os franceses não colocariam todas as coisas que tem aqui. Eles colocam feijão refrito, maionese, pimenta. Podemos dizer que gostam dos sabores como nós mexicanos. O problema é que nunca sei o que pedir, pois não entendo nada do cardápio. Tem carne de vaca? Não tem carne de vaca? Carne de vaca, mu! Não. Vai ser complicado. Ele não me entende e não sei como dizer carne de vaca no idioma local. Mas esses são os bons, porque onde não falam inglês e não tem traduções é onde os locais comem. Acho que vou escolher o banh mi nem lui. Felizmente temos a inteligência artificial que já me traduziu que o banh mi nem lui é um sanduíche em que colocam carne de porco dentro da baguete. Depois acrescentam vegetais em conserva, pepino, coentro, ervas frescas e pimenta a gosto. E isso é acompanhado de um molho de amendoim ou de peixe. Espero que não seja de peixe. Aqui eu gostei muito porque eles realmente tostaram. Nos outros lugares onde comi, eles servem o pão francês assim mesmo, sem tostar. Por isso eu dizia que parece um pão velho, mas quando é tostado muda completamente. Queria que vocês sentissem o aroma delicioso desse sanduíche. E é curioso, porque a pimenta que colocam é mais parecida com o molho tabasco, não é picante como a do México. Eles não colocam pimenta, mas vamos ver como está. Estão deliciosos, muito bons. Acho curioso colocarem pepino. Acho estranho que uma baguete ou um sanduíche leve pepino, mas de certa forma funciona porque deixa crocante. Então fica melhor. Já voltamos à estação de Hanoi e agora entendo o motivo dos dois prédios. É que em 1902 os franceses construíram a rede ferroviária do Vietnã, mas durante a guerra com os Estados Unidos, lá pelos anos 70, a estação original foi completamente destruída, então tiveram que reconstruí-la. Por isso, hoje a estação é uma mistura bem estranha de arquitetura colonial francesa com a nova versão da estação, que atualmente é a Gare Hanoi. Mas sendo um país que passou por tantas dificuldades, acho impressionante o que eles conseguiram. Porque este é apenas o quilômetro zero de uma rede ferroviária que conecta o país inteiro sob o nome de Ferrovia da Reunificação, que foi quando o Norte se conectou com o Sul, depois da vitória contra os Estados Unidos.
E eu adoro porque é uma maneira muito bonita, muito simples e muito fácil de percorrer o país inteiro de norte a sul. Bem-vindos à estação de trem Hanoi! Os trens são bem diferentes dos da China. Estes, obviamente, são um pouco mais antigos e aqui não tem trem-bala. O trem do Vietnã tem velocidade média de 50 km por hora, bem mais lento. Na China, trens lentos alcançam até 150 km por hora, enquanto o trem-bala chega a 350 km por hora. Teoricamente pode atingir essa velocidade, mas normalmente andam em torno de 300. Chamam de expresso. Ei, parece bem premium, né? Tenho que dizer que os trens da China não passam a sensação de hotel luxuoso, mas este oferece uma ótima recepção. E no geral, o trem está muito bem decorado. Chegamos aqui. Você sabe se eu posso escolher a cama que eu quiser? Sim, é esta. Esta, muito obrigado. Bem-vindos ao trem no qual vamos passar as próximas 14 horas. Está bem confortável. Fiquei com a cama de cima, pois não havia vaga na de baixo. Como sou alto, sempre bato a cabeça no teto. Mas tenho que dizer que é uma cabine muito mais espaçosa do que as que tem nos trens chineses. Esses colchões são realmente colchões? Os que tem na China, na classe econômica, são quase como uma tábua. Eles oferecem coquinha, água, uma luminária e até alguns snacks. São de graça? Acho que sim. Provavelmente sim. Vou comer aqui minha torta deliciosa, vamos ver como está. Se esta não é a classe mais luxuosa, quero ver qual é. Vamos ver os outros vagões. Banheiro ocidental decorado com papel essencial. Eles têm uma mangueirinha para limpar o traseiro, porque na Ásia muitas pessoas se limpam com água, não usam papel. Na Índia, pelo que sei, limpam-se com a mão e água, por isso só comem com a mão direita ou esquerda. Acho que comem com a direita. Há camarotes com só 2 camas, mas não me ofereceram esses. Seria bom. Acabei de mudar para a classe inferior. E dizem que a diferença é que os colchões são um pouco mais duros e que não é tão espaçoso. Mas estou percebendo que cometi um erro porque todos esses estão vazios. E é que a maioria das pessoas que estão nesse trem são estrangeiros. Todos escolheram o very important person, por assim dizer. Se eu viesse na classe inferior, teria o quarto só para mim. Em todo o trem há quadros bonitos, como este, que acho ser o ilhéu da tartaruga que mencionei antes. Aqui já dá para notar uma mudança um pouco mais forte, mas as cabines também estão vazias. Está em inglês? Vocês falam inglês? O último vagão é praticamente uma boate. Vendemos álcool, vinho, cerveja e garrafas de vodka. Com luzes de balada, veja tudo o que há para comprar aqui. Não há dúvida de que pensaram em tudo. Este não é um trem-bala, mas definitivamente é o trem mais excepcional que já vi nas minhas viagens. Desculpa, China, mas esse trem me conquistou. Que loucura. Aí está a famosa Rua do Trem, todos os bares e as pessoas que estão na fila esperando a gente passar. Eles não podem nos ver, infelizmente. Seria engraçado cumprimentá-los se pudesse. Sem dúvida, essa foi uma das piores noites da minha vida, mas tenho que dizer que valeu absolutamente a pena. As vistas do trem são impressionantes. De um lado vê-se toda a selva do Vietnã, do outro a bela vista para o oceano. Especialmente agora que estamos nos aproximando do paraíso de Da Nang. O único problema é que as camas são muito pequenas para mim. Apesar do colchão confortável, o trem balança muito. E por si só, eu já tenho muita dificuldade para pegar no sono. Além disso, o trem faz paradas durante a madrugada. E as pessoas sobem e descem, o que acaba te acordando de qualquer jeito. Ainda assim vale a pena. Mas é claro, vou precisar de um banho, porque o problema de passar uma noite em um trem é que aqui não tem chuveiros. Não é como se você pudesse lavar as axilas na frente de todo mundo, também não dá para se barbear. Só recomendo que vocês garantam uma das camas de baixo. Mas enfim, nos vemos em Da Nang. Chegamos em Da Nang, graças a Deus já. Como fiquei na parte de cima, não podia me levantar, não podia ficar totalmente em pé, então minhas costas estavam me matando. E estou muito feliz de ter chegado. E olha, que curioso, aqui não tem uma ponte, nem tem uma maneira segura de atravessar, né? Você tem que atravessar os trilhos do trem. Como Deus te der a entender.
Aqui fora tem muitas pessoas oferecendo o serviço de táxi ou de Grab, que é como o Uber oficial do Vietnã. Mas meu amigo me disse que é melhor pedir pelo aplicativo. Porque muitas vezes as tarifas dessas pessoas mudam muito e depois eles te passam a perna, então é melhor. E vejam, este é o sistema de transporte número 1 do Vietnã. Em todo lugar tem motocicletas. E eu imagino que essas são as novas, ou as que vão enviar para outro lugar pelo trem. Bem-vindos à estação de Da Nang. Eu suponho que a palavra Ga significa estação, porque a estação de Hanoi dizia Ga Hanoi, e esta diz Ga Da Nang. E se eu não estiver enganado? Em francês, a palavra para a estação é gare, como G-A-R-E. Então pode vir como parte da influência francesa, porque lembrem-se que antes dos franceses, o Vietnã não tinha um sistema ferroviário. O hotel está a cerca de 1 hora. Vou andando e com esse sol não devo sair. Preciso de banho e soneca. Curioso como eles cobrem suas motocicletas. Acho que é para o banco não esquentar tanto. Quando vierem buscá-las, ou talvez porque as deixaram aqui, pegaram um trem e foram fazer viagens longas. Este é o estacionamento de motos. Não vi estacionamento de carros, mas no Vietnã, motos são o principal transporte. Bem, estou vendo que não estou tão longe. Estou a mais ou menos 1 hora do meu hotel. E que há muitas árvores nas calçadas. Talvez eu possa ir andando, assim aproveito para esticar as pernas um pouco. Mas olha, o trânsito aqui é talvez tão intenso quanto em Hanoi. Olhem só a quantidade de motos e carros. Dificultam bastante o ato de caminhar, porque as calçadas são um pouco como no México, tem um monte de obstáculos por toda parte. E você tem que ficar pulando como se fosse um videogame, e sempre tomando cuidado com as motos que passam pelos lados. Aqui é fundamental ter inteligência de rua. Me surpreende que esta escola esteja aberta e qualquer pessoa possa entrar. Olhem, por exemplo, agora mesmo eu já entrei e ninguém vem te dizer nada, mas isso fala muito bem da segurança do Vietnã. Isso significa que aqui não sequestram crianças. Olá, olá, olá. Pelo menos onde eu morava, muitas escolas têm um sistema de carrossel no qual verificam sua identificação, o carro entra. Ao receber a criança, é preciso apresentar um crachá ou similar. Já estamos na sala de aula e ninguém avisou nada. Me chama a atenção que no Vietnã também consomem muito bao tzu, populares na China e presentes em todo o café da manhã. Mas aqui eles modificaram para a versão local. Olhem, este se chama banh bao shashil e é de carne de porco. São bastante grandes. E além disso, tem coisas que na China não se vê, como este que tem arroz e um ovo de codorna. Vou experimentar para ver se é diferente do da China. Posso um banh bao shashil de porco, por favor? Obrigado. Bom, aqui está o cachorro quente do Vietnã, que é como um espetinho. É como se pegassem uma rosquinha e colocassem uma salsicha dentro. A massa não é igual à do espetinho, é mais doce, mas não tem açúcar por cima como a Krispy Kreme. Está bom, funciona. Dou nota 10 para esse cachorro quente vietnamita. Esse bao tzu é enorme. É vermelho por dentro, parece uma carne moída doce. Parece que usaram ketchup no lugar do molho de tomate na bolonhesa. Além disso, acho que tem arroz. Não está ruim, só não é meu favorito. Me surpreende que mesmo com o calor, as pessoas estejam bem cobertas usando moletons e jaquetas para evitar queimaduras. E eu não tenho certeza disso. Mas isso pode ter a ver com os padrões de beleza, já que na China, quanto mais clara for a sua pele, mais atraente você é. Isso aqui parece ser como a Coppel do Vietnã. Me chama a atenção porque no México há lojas famosas chamadas Coppel e Electra, e esta é muito parecida. Eles vendem vários eletrodomésticos, telefones, tablets e relógios inteligentes em pequenas prestações. Imagino, 7.850.000, não sei o que é. Aqui está o famosíssimo Samsung S24 Ultra, que custa 22.800.000. O Vietnã me passa uma impressão muito mais comunista que a China. Neste país, você realmente vê muitas imagens, como a propaganda clássica dos filmes, e o símbolo comunista está em toda parte. Como eu comentei ontem, o Vietnã é um país que sofreu ocupações de vários países ao longo de sua história. E até hoje, uma forma de reafirmar sua identidade como vietnamitas e como país independente é ter sua bandeira em todos os lugares. Da Nang está se mostrando uma cidade extremamente caminhável. É muito bonita e, apesar de ter muito trânsito, definitivamente não chega à densidade do de Hanoi. Recomendo muito visitar esta cidade, pois tem muita história.
E é que Da Nang nem sempre foi uma cidade moderna, com pontes iluminadas e praias infinitas como as que se pode ver hoje em dia. Na verdade, há mais de 1000 anos, este lugar era o coração do reino Champa, onde navios árabes, chineses e japoneses chegavam carregados de especiarias e seda. Depois, em 1958, foi exatamente aqui que desembarcaram os franceses e os espanhóis. Isso marcou o início do período de colonização deste país, que durou aproximadamente 100 anos sob o controle dos franceses. E, como se não bastasse, mais adiante, esta mesma cidade se tornou uma das maiores bases militares dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Porque ela fica bem no meio do país, que era onde estava acontecendo a batalha entre o norte do Vietnã e o sul do Vietnã. Em poucas palavras, pode-se dizer que Da Nang já viu de tudo e que até hoje é uma mistura entre bases militares abandonadas, templos budistas e ruínas antigas que fazem dela um lugar maravilhoso. E também sei que há muitos expatriados ou muitos imigrantes estrangeiros que decidem vir para cá para levar uma vida tranquila. Muitos deles, como meu amigo, são nômades digitais, que decidem vir passar 1 ou 2 anos porque a vida é bastante econômica. É um lugar muito seguro e muito bonito também. Não sei o quanto dá pra ver daqui, mas aquela ponte que dá pra ver com arcos amarelos lá no fundo, não é uma ponte qualquer, mas sim a Ponte do Dragão, que foi inaugurada em 2013 para celebrar o aniversário da libertação de Da Nang. E o mais impressionante não é que ela tem 666 metros de comprimento, mas sim que todas as noites esse dragão ondulante amarelo cospe uma chama que pode alcançar 20 metros e depois um jato de água que chega a 15 metros de altura. Esse show acontece durante os fins de semana, especialmente à noite. Acho que é às 9 horas da noite. Hoje é quinta-feira, então provavelmente veremos amanhã. O calor já está muito forte. Vou pedir uma motocicleta pelo Grab por 17.000 dongs e ver quanto tempo leva para chegar. Para pegar um Grab, eu preciso tirar uma selfie para a segurança do motorista ou colocar os dados do meu cartão. Melhor eu vou tirar a selfie. Parece que meu Grab já está chegando. A pergunta é, como sabemos quem é? Pois é isso. Finalmente chegamos ao apartamento. Vamos ver o quarto. Não promete muito, fica no 2º andar e dizem que é um dos mais caros daqui. Ah, bom, mas não está ruim. Não está nada mal. É literalmente um pequeno apartamento por 123 yuans. Não está nada mal, mas de vista para o mar, nada. E olha que se chama apartamentos com vista para o mar. Já tomei banho, já me troquei, já estamos mais descansados. E enquanto meu amigo se desocupa, vamos passear pela cidade. E qual é a melhor maneira de fazer isso? Neste caso, alugamos uma motocicleta elétrica por 150.000 dongs por dia, que é muito barato. Paguei cerca de $15 por 3 dias. E é elétrica. Eles recarregam a bateria para você aproveitar sem problema. Agora estamos chegando a uma das praias mais bonitas do mundo e uma das 10 praias mais bonitas da Ásia. Mas não se deixem enganar pela sua beleza, porque essa praia tem muita história. E é que durante os anos 60, essa praia foi usada como área de descanso para as tropas norte-americanas que naquele momento estavam invadindo o Vietnã. Na verdade, muitos moradores ainda se lembram de ver os soldados surfando, fazendo castelos de areia e realizando seus treinamentos. Para o que se tornaria uma das guerras mais catastróficas da história e também a única derrota do exército norte-americano. Mas como é possível que eles tenham conseguido usar essa praia para descanso durante uma guerra tão violenta? Eles se perguntam. Acontece que o Vietcong não podia se dar ao luxo de atacar o exército americano em campo aberto. Porque os americanos os superavam muito em tecnologia e armamento. Portanto, eles usavam um sistema de guerrilha, armadilhas e emboscadas, que dependia muito da localização geográfica dentro da selva, já que lá eles podiam se esconder melhor. Por outro lado, em campo aberto, seriam presas fáceis para os americanos que tinham tanques, veículos anfíbios, navios com bombardeiros, entre outros. E, portanto, essa era uma zona segura onde os americanos podiam relaxar. E como esta, conhecida como Praia Mike ou Praia da China, na época apelidada assim pelos americanos.
Existem outras praias históricas em Da Nang, como a Praia Vermelha, local do primeiro desembarque do exército americano em 1865, dia em que chegaram mais de 3.500 soldados às praias do Vietnã, mas que curiosamente não receberam nenhum tipo de resistência por parte do Vietcong, muito pelo contrário. Receberam olhares curiosos das pessoas que se perguntavam se os norte-americanos estavam ali de passagem, se vinham para ajudá-los ou atacá-los. Imagine o que deve ter sido ver toda uma frota norte-americana se aproximando com navios gigantes, anfíbios. Deve ter sido algo tremendamente intimidador para os locais, porque a maioria deles não eram soldados. Na verdade, conta a lenda que houve muitos locais que ficaram felizes com a chegada dos norte-americanos e que foram recebê-los como se fossem salvadores, quando na verdade eles vieram para destruí-los. Mas o que posso dizer? E embora esta seja uma praia linda, em seu momento chegou a ser um período de muita tragédia para este lugar. Na década de 1980, esta praia foi homenageada com a série Praia da China. E vocês podem procurar na internet se quiserem aprender mais sobre aquela época. Acabei de encontrar uma igreja cristã aqui no meio da cidade de Da Nang e quis descer para explorá-la porque foi justamente nesta cidade que chegaram os primeiros missionários cristãos, vindos da Espanha e Portugal em 1858. Por estar na costa central do país, este lugar recebeu muitas ideias e novidades. E quando entrei na igreja, percebi que aqui eles têm uma maneira muito particular de fazer suas orações, que é como uma canção. Embora eu seja religioso, também não sou praticante 100% e a verdade é que eu não vou à missa. Então, não sei se algum de vocês já viu uma oração parecida. Talvez eles estivessem rezando o terço, mas fazem isso como se fosse uma canção, que de certa forma parece como se estivessem rezando em um templo budista. Mas não é assim. Estamos em uma igreja cristã e me surpreende o poder do cristianismo. Considere que o cristianismo só chegou aqui no século XVI, trazido por portugueses e espanhóis. Mas se espalhou bastante pelo país mesmo assim. Apenas entre 7 e 8% da população deste país é cristã, e o restante é uma mistura de budismo, culto aos ancestrais, taoísmo e até mesmo confucionismo. Por isso você vê templos com elementos de várias religiões. Eu acho isso muito bonito, por que não pegar o melhor de cada uma das religiões? Assim você nem precisa discutir. Mas o que vocês acham? Agora estamos chegando ao maior shopping center da cidade de Da Nang. Que para os padrões de um shopping center na China seria bem pequeno. Bem-vindos ao maior shopping center de Da Nang. Bem bonito. São 2 andares, só isso. Ah, na verdade são 3 andares. E achei a moda muito curiosa porque essas são as roupas que vendem no supermercado. E olha, são vestidos da cor da bandeira do Vietnã, com a estrela do comunismo, ou com a estrela da bandeira. E aqui há diferentes vestidos que de certa forma podem se parecer um pouco com os quipaus chineses, mas essa é uma vestimenta local. E depois tem o chapéu, que é o chapéu clássico típico de todas as imagens do Vietnã. E muitas pessoas confundem esse chapéu com um chapéu exclusivamente chinês. Mas a verdade é que ele é mais representativo do Vietnã, enquanto na China está mais relacionado com as zonas rurais do sul, que são os camponeses que cultivam arroz, e também pode variar muito do que o chapéu é feito. Não fazem igual na China como no Vietnã, mas em geral esse chapéu sim é muito típico da vestimenta do Vietnã. Em todos os aspectos. Nós já na China, repito, é algo mais dos camponeses do sul. Esta é uma cidade muito fotogênica. Especialmente quando você está atravessando a ponte. É muito bonito porque é uma ponte de um dragão. Ao dirigir pelos becos, encontra detalhes como este. Como é a ponte do dragão de aço ali atrás? Também tem um estilo de vida muito mais tranquilo do que Hanoi. Aqui realmente há trânsito sim, há muitas motocicletas, mas não se sente o caos e o confinamento que você pode sentir na zona histórica de Hanoi. Aqui as pessoas vêm pescar, as pessoas vêm se exercitar. Você encontra por aí muitos lugares onde pode fazer yoga, academias, meditação. De modo geral, tem uma vibe muito mais relaxada. E por isso não me surpreende que venham tantos estrangeiros para passar férias ou passar o tempo. E é incrível a quantidade de russos que tem. Meu amigo disse que tem cerca de 20 vizinhos russos e que a maioria dos estrangeiros são coreanos, japoneses ou russos.
Também tenho que dizer que, contra todas as expectativas, viemos no momento perfeito, porque em todos os guias que existem na internet recomendam que você não viaje durante setembro, que normalmente é a época de chuvas no Sudeste Asiático, e que o melhor é fazer isso em dezembro. Ou em janeiro, quando o clima está ameno e não é a temporada das monções. Mas provavelmente vocês já perceberam que em todos os dias que estive no Vietnã só choveu 2 vezes. E foi por um breve período de tempo, e felizmente uma dessas vezes estávamos no trem. Aqui vocês vão ver como se atravessa uma rua de motocicleta quando não há semáforo, ou seja, frequentemente. Aqui não tem jeito de deixarem a gente passar, então tem que ir se enfiando com a moto. Com cuidado. Torça para não ser atropelado e veja como os carros avançam. Mas vejam como funciona. De certa forma, todo mundo consegue passar sem nenhum problema. Algo bem curioso de andar de moto aqui no Vietnã é que você pode parar em qualquer lugar, em absolutamente qualquer espaço que tenha, você pode deixar sua moto. Alguns chegam a deixar as motos alinhadas, sem chave ou travadas, para facilitar a movimentação. Notei que às vezes elas ficam em lugares que atrapalham. Por exemplo, minha moto amarela não está bem posicionada. Meu amigo disse que aqui não há problema. Qualquer lugar serve de estacionamento. Desde que você não deixe a chave na ignição, porque podem roubar. Agora chegamos ao mercado local, uma área turística e frequentada por moradores para compras. E quero ver o que a gente encontra. De certa forma, parece que estou em uma feirinha mexicana. Até que você vê as palavras escritas em inglês e em vietnamita, aí você percebe onde está. Mas muitos produtos como café e chocolate e até o cheiro são bem parecidos. Por exemplo, as figurinhas clássicas estão sempre por aí, assim como pulseirinhas e ventiladores. Talvez só os produtos asiáticos, como o gato da sorte, mudem um pouco, mas acho que até esses você encontra. E eles têm até labubus, não olhem para a bolsinha de palha da Starbucks. Se esse mercado se chama Mercado Han, não é por causa da dinastia Han da China, mas porque em vietnamita Han significa Porto Natural. Também é o nome do rio que passa pelo meio da cidade de Da Nang, que é exatamente por onde passa a Ponte do Dragão. Preciso comprar chinelos e o melhor lugar é o segundo andar deste mercado, que parece vender só chinelos. Eles têm Crocs e sandálias da Hello Kitty, então certamente acharemos algo aqui, não é brincadeira. Este corredor inteiro é dedicado a tênis e sapatos. Eles têm desde réplicas dos Air Force One até os novos tênis on que estão na moda e em todo lugar. Se daqui a pouco vocês me virem com tênis on, saibam que vieram do mercado Han no Vietnã. Esse passeio está ficando bom. Comprei minha pochete Patagônia por $5, muito barata. Nem na China sairia tão em conta, já que lá essa marca é muito falsificada. Produtos Patagonia estão disponíveis em todos os shoppings. Se virem alguém que foi à China e voltou com camiseta Patagônia, pode apostar que comprou em mercado de produto falsificado. Aqui eles têm outros com brilhos. Quase gravo isso só para a Noélia, que adora vestidos. Foi por aqui, por aqui. Quanto custam as de boa qualidade? Todos os produtos são feitos por nós mesmos. 100 unidades por 1 milhão de dongs. Ok, muito obrigado. Vestido sob medida, 1 milhão de dongs. Acho que são cerca de $50 aproximadamente. Não acho que passe de $50. Mas nós não pechinchamos nada. Tem que levar em conta que quando você pechincha, o preço cai bastante. E aqui é costume pechinchar, porque depois, nossos vídeos, quando pechinchamos... Muitas pessoas se ofendem, mas é o costume. É o que se faz por aqui. Outra coisa que eu vi que se compra muito como souvenir aqui... são as camisetas da Grab, as camisetas e os moletons. O que é muito curioso, porque é como se no México os turistas comprassem de lembrança camisetas do Uber, ou do Uber Eats, ou do Rappi. Mas bem, se vocês pensarem, no México a gente gosta muito do Dr. Simi. E virou parte da cultura local, então cada um tem suas tradições. É incrível que tudo está em coreano. Nesta área, semelhante ao centro de Da Nang, muitos estabelecimentos atendem em coreano, com razão. A maioria dos turistas que você encontra são coreanos ou russos, e você ouve isso por toda parte. Por exemplo, aqui todos esses caras estão trocando dinheiro e são coreanos. E o mesmo vale para o senhor que está aqui atrás de mim. E vejam, por isso as placas das lojas têm tanto coreano quanto... Ah, não, é só coreano mesmo. Ou seja, isso deve representar uma grande parte da renda das pessoas de Da Nang. Talvez muitos vendedores também falem coreano. Assim como há quem fale chinês, deve ser o mesmo para o coreano.
Olhem, até as farmácias têm letras coreanas. Fico me perguntando por que especificamente a Coreia, sendo um país tão pequeno. E lá vamos nós de novo. Tem que atravessar, e para atravessar tem que jogar o corpo. Olhem, esses turistas já aprenderam, mas eu não atravessei com eles. Por que que o Max atravessou a rua? Para chegar ao fundo do biquíni. É uma baita bagunça vir ver o dragão. E é que as pessoas estacionam ao longo da ponte e tem muita gente. Na verdade, encontrar um lugar foi quase impossível. Tive que ficar rodando por uns 30 minutos, mas no final conseguimos. Entre tanta gente, conseguimos lugar na primeira fila. E dizem que vai soltar fogo até uns 15 ou 20 metros, não lembro exatamente quanto é. Sinto o calor mesmo de longe. Embora eu não saiba se é uma chama de 20 metros, porque deveria ser uma chama de 20 metros. Está impressionante e muito bonito com os prédios ao fundo. Foi legal. E se vocês não acreditam em mim, olhem a quantidade de pessoas e celulares que estão aqui esperando que continue. Acho curioso que até fecham a rua, então as pessoas podem tirar foto nas suas motocicletas, elas usam como assento. E é que esse show continua. Depois dizem que começa a jogar água e molha o pessoal do outro lado. Imagina que todas as sextas, sábados e domingos às 9 da noite fecham a ponte inteira. Que é uma das mais importantes e deve gerar muito trânsito em uma cidade que já tem bastante trânsito. Veja, você pode vir e ficar parado no meio da rua e não tem nenhum problema. Até mesmo aqui, onde a chama chega, porque ela vai pra cima. Agora o problema vai ser encontrar minha moto. Porque ela ficou estacionada entre as centenas e centenas de motocicletas que ficaram paradas no meio da ponte. Mas enfim, agora vocês já sabem. Se quiserem vir ver o dragão, podem subir na ponte antes que ela seja fechada e estacionar em qualquer lugar. Inclusive aqui poderia ter uma moto parada e ninguém fala nada. Lá vai a água. Olhem como ficou do pessoal daquele lado. Que loucura, que doideira. Lá vai de novo, lá vai de novo. Ela dispara para todos os lados, tem que tomar cuidado. O show acabou e imediatamente todo mundo sai correndo. Está um caos, melhor sair da ponte, já abriram. Então a gente se vê no próximo vídeo. Espero que tenham gostado e no próximo já vai ter Noélia. Inscrevam-se para acompanhar mais aventuras. Até a próxima.